Bom, então, vamos supor, a gente fez uma coisa muito errada. Minha mãe jogou a sandália, o tamanco dela, na época era tamanco, né? Ela jogava na gente. Era uma festa. Saía correndo, não adiantava sair correndo, porque parece que o tamanco dela tinha mira laser. Ele acertava você onde você estivesse. Era uma coisa do futuro, uma coisa impressionante. E se ela pegasse o telefone e ligasse para o meu pai chegava em casa, a gente saía correndo e tentava se esconder, né? Como ele entrava na garagem e tinha uma escadinha, né, para subir, e aí tinha um portãozinho, um corredor para ir para a sala. Quando ele parava o carro e descia do carro, a gente já escutava esse barulho. Isso é o cinto do meu pai. E ele descia do carro já estalando o cinto. Isso quer dizer o quê? Que a gente ia apanhar de cinto. Eu lembro uma vez que eu tentei me esconder embaixo da escada. Então você entrava na sala, tinha a escada que subia para os quartos, né? Dois lances de escada, e embaixo tinha como se fosse um armarinho, né? E a escada subia por cima desse armarinho. Eu entrei lá dentro e fechei a porta, me escondi lá dentro. Coisa de criança, né? Óbvio. E meu pai, lógico, sabia que eu estava lá. Ele pegou uma poltrona, pôs na frente daquela porta, né, da porta do armário onde eu estava escondido, e pôs lá o sofá, sentou e falou assim: quanto mais eu esperar, mais você vai apanhar. Bom, na cabeça de uma criança da minha idade na época, a gente não sabia se era melhor esperar, tentar vencer pelo cansaço, ou sair logo de uma vez e apanhar. Bom, no final das contas, eu dei uma canseira no meu pai e apanhei. Não adiantou nada. Mas o meu pai não era uma pessoa violenta, não era uma coisa assim de ficar marca, de espancar o filho. Não. Era mais a questão do psicológico da coisa. Hoje, muito provavelmente, vão falar: ah, seu pai fazia tortura psicológica com você. Eu não acho. Eu acho que ele me educou. E me educou muito bem. Mesmo porque depois que a gente apanhava, e isso era uma rotina dele, toda noite ele fazia isso, ele sempre comprava livros para nós e, e à noite, quando a gente ia dormir, ele lia, né? Sentava na cama com a gente e lia historinhas pra gente, que era muito legal. Bom, mas a rotina tinha outras rotinas, né? Então era uma família que era muito rotineira. Então nós tínhamos uma empregada, né? Era a minha segunda mãe, na verdade, né? Porque eu passava praticamente o dia inteiro com ela. E nós jantávamos antes, né, dos meus pais. Geralmente a gente jantava na cozinha. Depois ela levava a gente para o quarto, a gente se trocava, se preparava para dormir, descia, né, ficava um pouco na mesa, contava o que aconteceu, o que fez na escola, conversava com meus pais e
depois a gente subia para dormir, né? Na hora que a gente subia para dormir, pouco tempo depois, o meu pai subia e ele lia as historinhas para gente, né? Então, era uma coisa muito rotineira, né? Apesar de a gente jantar antes, a gente jantava antes geralmente porque ele chegava mais tarde, né? Já quase na hora da gente dormir. Então, a gente jantava antes, né? E eles jantavam na sala de estar, né? E quando tinha reunião ou festa ou jantar em casa, era o mesmo esquema. A gente jantava antes, jantava na cozinha, depois descia, cumprimentava todo mundo, né? E subia e ficava lá no quarto. Nós não participávamos da festa, a gente não ficava correndo de um lado para o outro. A gente conversava ali no começo da festa, cumprimentava todo mundo. Se fosse época de prova, por exemplo, né, a gente mostrava o boletim, né, eu não com tanto entusiasmo, né, porque meus boletins nunca eram muito, não eram uma grande coisa, né, e ia dormir. E assim foi durante um bom tempo, né, até que por alguns motivos, né, a empresa do meu pai faliu, né, e nós ficamos numa situação um pouco complicada. Aliás, bem complicada. E nós tivemos que nos mudar e ir para a casa da minha avó. Então, aquela criança que tinha tudo, tinha o seu próprio quarto, tinha os amigos, tinha tudo, passou a morar a família toda num quarto só, na casa da minha avó. E nós ficamos um bom tempo lá, até as coisas se acertarem, até acertar a situação da empresa, até meu pai se estabilizar em outro emprego e tudo mais. Aí, o que acontece? Bom, resolvida essa situação, nós mudamos para uma outra casa. E essa casa é a casa para onde eu fui levado pela polícia. Essa casa merece uma atenção maior. Por quê? Porque eu não sei dizer se é na cabeça de uma criança, se são imagens fictícias de mente, mas aconteceram algumas coisas inusitadas naquela casa. Só para deixar bem claro, eu odiava aquela casa. Eu detestava. Eu não a suportava, né? Mas isso vai ficar para o próximo, né? Eu devo postar logo depois, eu vou, né? Mas a gente continua essa história e logo, logo, calma, vai chegar na história do cavalo, vai chegar na história da viagem, na história que eu sumi. Todas essas histórias a gente vai contar, tá? Então, qual é o contexto? Por que toda essa explicação? Pelo tipo de vida que as crianças levavam antes. A gente era criado solto. A gente era criado na rua, entre aspas. Naquele tempo a rua tinha um outro significado. E a segurança que a gente tinha de que ninguém ia assumir, ninguém ia ser assaltado, ninguém ia incomodar aquelas crianças. E elas brincavam livremente. Uma coisa que era legal naquela época era a guerra de mamona. A gente fazia os estilingues e montava time e ficava jogando mamona um no outro.
voltava com uns vermelhão para casa que era coisa maluca. As mães, acho que naquela época ficavam realmente malucas. Mas é isso aí, eu acho que por enquanto está de bom tamanho. Não esqueçam de comentar, né? No último vídeo acho que não teve comentário nenhum. Não deixem de se inscrever, né? Isso mostra que tem gente, né, escutando aquilo que a gente fala, que é legal, né? Mas inscrevam-se aí no canal, não custa nada, é só apertar lá o botãozinho. E na próxima a gente continua a história da onde a gente parou, tá? Então um grande abraço a todos, juízo e não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like,